Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde nós estamos hoje, aqui gravando mais um episódio, mais uma live para você, falando sobre gestão PPP, pessoas, processos e planejamento, com o intuito de buscar aumento de produtividade das pessoas no processo produtivo, seja na fazenda, na indústria, na sua casa, onde você estiver. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre um desperdício. E eu acredito que é um dos que mais incomoda todo mundo. O nome é retrabalho. Refazer, fazer novamente. Quem gosta? Ninguém. Pode ter certeza que nem a pessoa que está fazendo novamente gosta disso. Então ninguém gosta de retrabalho. Agora, por que o retrabalho acontece? Quais são os motivos e o que a gente pode fazer para evitar? Então, vamos lá. Na fazenda, por exemplo, nós temos vários tipos de retrabalho, né? Todo mundo sabe. Por exemplo, eu estava esses dias numa fazenda onde perguntei fui fazer uma palestra e no meio da palestra perguntei, vem cá, alguém teve um retrabalho aí esses últimos dias? Aí um rapaz falou, mas o que foi? Eu tive que lavar de novo todos os vasilhames lá dos defensivos. Moço, mas por quê? É porque não ficou bem lavado. Aí eu perguntei, mas por que não ficou bem lavado? É porque eu não sabia que tinha que ser tão bem lavado, porque senão devolveria. Eu não tinha esse conhecimento. Aí o que acontece? Nessas situações aí, muitas pessoas vão dizer o seguinte, mas também o cara fez mal feito. Mas nem sempre é isso. Eu peguei um exemplo agora, tá? De uma fazenda que eu fui esses dias. Mas tem situações de fazer um trabalho, ter que refazer um trabalho porque não tem orientação, né? Então quais são os principais motivos que geram o retrabalho, né? A primeira coisa, na minha opinião, é o planejamento que não é bem feito, bem detalhado. E quando eu falo aqui, lembra da gestão PPP, tem o planejamento que tem que ser detalhado. Por quê? Uma vez que eu planejo qualquer operação e não explico direito para o meu funcionário, ele pode fazer do jeito que ele acha que seja melhor. E o jeito dele não é o que você pensou e não é o correto. Mas ele não teve orientação, né? Outra situação, eu planejei fazer algo, né? E isso acabou não acontecendo por causa de uma intempérie, uma mudança de clima, choveu, né? E eu não expliquei que se o solo estiver muito úmido, né, não dá para continuar. Tem situações em fazenda que a gente sabe que no mesmo talhão tem umidades diferentes, num lugar choveu, no outro não choveu. Então, por exemplo, se eu for fazer, uma gradeação, uma subsolagem, de repente começa bom aqui, né? Mas lá no final tá muito seco. E a gente sabe que a operação não vai ficar com qualidade. Se a operação, vou dar um exemplo aqui, uma subsolagem. Eu fiz uma subsolagem em um solo que não está muito seco, ou que não está na condição certa, está muito seco, e começou a torroar, a levantar torrão. Quando levanta esses torrões, o plantio não vai ficar bom, certo? Para o plantio ficar bom, o que eu vou ter que fazer? Ou nivelar, passar uma grade, fazer alguma coisa. Eu não vou poder deixar fazer daquele jeito. Então eu estou fazendo, na verdade, não é nem um retrabalho. Dentro do Lean, eu chamo isso como um processamento excessivo. Eu estou fazendo outro processo para corrigir um processo que não foi feito da forma correta. Certo? Então é preciso planejar direito e orientar as pessoas para que eu não tenha retrabalho. Ou pelo menos eu minimize o retrabalho. Certo? Outra situação que gera retrabalho, a desorganização, né? Retrabalho, compras erradas, perda de tempo com movimentação, mas a desorganização é a maior causadora de desperdícios em qualquer processo, inclusive retrabalho. Então, quando eu estou desorganizado, imagina quantas coisas podem acontecer.
Desorganizado em vários sentidos, né? Desde o almoxarifado, no escritório, nas informações. Quando se fala em retrabalho, eu não estou aqui falando só das operações lá da fazenda, da agricultura em si. Uma reemissão de nota fiscal, por exemplo, né? Eu tive que reemitir ou cancelar e emitir novamente. É um retrabalho. E muitas vezes isso acontece por falta de informação. Mas por que faltou informação? Porque a pessoa que está administrando não está organizada, não tem uma agenda, está tudo na cabeça, por exemplo. Aí quando chega o momento de emitir uma nota, não, peraí, aí pega, alô, aí é para mandar no nome de quem? Ah, viu, beleza. Aí, oi, manda no nome de não sei o quê. Aí a moça, mas cadê o CPF? Esqueci de perguntar. Aí liga de novo. Olha quanto tempo perdido por falta de organização, né? Tanto, como eu te falei, tanto da pessoa que está na gestão, quanto dos funcionários, quanto do almoxarifado. Outra situação, muitas vezes a gente acaba fazendo de novo algo porque não encontrou um documento, né? Porque as gavetas estão totalmente desorganizadas no escritório, porque eu não tenho um aplicado 5S, que é uma ferramenta que a gente vai tratar aqui nas lives da gente, aqui nas nossas aulas sobre ferramentas do Lean. Além então do planejamento que é falho, a questão da desorganização é fator determinante para que a gente tenha retrabalho. Outra coisa, a comunicação falha, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, falar não é comunicar. Falar a gente fala qualquer coisa. Comunicar, a gente precisa ter certeza de que a pessoa que está nos ouvindo está entendendo o que é para ser feito. E aí vem a questão de ter uma gestão mais harmoniosa e não truculenta, né? Eu não ser tão autocrático não significa que o autocrático, uma gestão autocrática, ela não seja eficiente, desde que a comunicação seja eficiente, né? Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa sem que a outra pessoa tenha entendido. E pelo fato de eu ser rígido, ríspido, rigoroso, falo grosso, falo alto, a outra pessoa não entendeu direito, mas não tem coragem de dizer, ei, eu não entendi, você pode repetir? Aí ela vai com aquela informação pela metade, vai executar determinada tarefa, aí a pessoa, o gestor, o supervisor, o gerente, coordenador, seja lá o nome que for, aí ele vai lá na roça e vai verificar aquela tarefa. Moço do céu, mas tu tá fazendo tudo errado, mas como é que tu faz um negócio desse? Mas eu entendi que era para fazer assim. E isso acontece muitas vezes, entendeu? Isso é falta. Quando eu falo que essa comunicação falha, ela é uma consequência de uma gestão ineficaz. Quando tem uma gestão harmoniosa, a pessoa se sente à vontade para dizer, não entendi não essa bexiga aí. Faz como mesmo? É para ir lá, é? E fazer desse jeito? Isso, desse jeito aqui, ó. Lembra que o ano passado a gente fez assim, assim, assim? Esse ano a gente vai mudar. Então, ao invés de fazer daquele jeito, vamos fazer assim e depois assim. Entendeu? Ah, sim, agora eu entendi. Pode deixar comigo. É diferente. As pessoas conseguem dialogar de uma forma mais tranquila. E aí sim a comunicação acaba sendo eficaz, né? E a comunicação eficaz reduz os retrabalhos, certo? Outra situação, falta de treinamento. A gente acha que quando a gente contrata uma pessoa, um funcionário, ele já vem sabendo tudo como faz dentro da fazenda. Ou então ele tem a obrigação de saber. Não é operador? Tem que saber. Mas custa você orientar? Parece que orientar, às vezes, é tipo assim, não, o cara tem que saber. Rapaz, o cara vai aprender aonde? A melhor coisa, eu sempre falo, é a gente ter as nossas pessoas, nossos operadores, nossos profissionais que vêm de baixo. Eles vêm aprendendo com a gente ali. Mas se você trouxer uma pessoa que trabalhou em outro local, oriente essa pessoa do jeito que a fazenda funciona. Existem situações que a pessoa entra lá,
é jogada lá e nem o gerente sabe quem é. Ele não sabe nem quem é o proprietário, não conhece nada da história da fazenda. Aí uns falam, sim, mas para que tem que saber? Ele é contratado para operar, não é contratado para saber da história. Eu sempre falo, gente, um líder, ele precisa envolver as pessoas para que seja feito aquilo que deve ser feito. A pessoa tem que querer fazer. Não pode chegar lá e dizer, não, vai ter que fazer porque você é operador, eu pago para você fazer isso, né? Licença aqui, vou tomar uma aguinha. Então é muito interessante, é muito importante que as pessoas entendam que as pessoas que trabalham na fazenda, elas têm que se sentir envolvidas. Isso ajuda a reduzir os desperdícios como um todo e principalmente o retrabalho. E eu estava falando justamente da falta de treinamento, né? Então vamos proporcionar, nem que seja meia hora ali. Por exemplo, eu lembro de uma fazenda que eu atendi, né, que o pessoal não sabia regular a questão da plantadeira, não sabia como é que funcionava. Tinha situações que estava tendo muito problema na mecânica, na embreagem, né? A embreagem, eu não lembro exatamente o que foi, mas o fato de você soltar a embreagem forte lá causava um problema e isso estava se repetindo. A gente reuniu com o mecânico, reuniu com todos os operadores e conversou sobre o assunto, mostrou as peças, o que acontecia. Gente, depois diminuiu drasticamente aquele específico defeito, né? Aquele problema de manutenção. Então, quando a gente vai começar um plantio, né, que está chegando agora aqui na região da Bahia, está chegando o plantio, vamos reunir as pessoas, vamos falar sobre isso, explicar como é que a gente quer, a importância da profundidade, a importância do distanciamento, de andar na mesma velocidade, na velocidade determinada. Essa situação a gente acaba não fazendo, porque acha que todo mundo sabe. Não é que as pessoas não sabem, mas eu sempre falo o seguinte, cada um interpreta de uma forma. Eu até vou fazer um exercício com você aqui, ó. Pensem em uma forma de água. Cada um de você que está me assistindo aí. Em uma forma que a água se apresenta no mundo, estado sólido, líquido, gasoso, em qualquer situação. O que acontece? Quando você faz essa pergunta numa reunião onde tem bastante pessoas, normalmente é muito difícil de pessoas falarem da mesma forma. Então eu pergunto, e aí, você pensou em quê? Cachoeira, banho de cachoeira. Outro, não, eu queria na praia, no mar. E você, um copo d'água bem geladinho. Você, em chuva. Você, no rio corrente. Você, na água de uma poça na estrada que me molhou um dia desse. Cada um interpretou a água de uma forma diferente. Assim, cada pessoa interpreta a informação que você passa para ela. Então é extremamente importante que você tenha a consciência de que cada pessoa pode interpretar diferente a mesma informação. Por isso que eu falo que a comunicação tem que ser da seguinte forma. Você falou com a pessoa, passou uma informação, pergunte para ela, você compreendeu? Ah, compreendi. Você pode falar, você pode repetir? Se você tiver dúvida de que ele tenha entendido, pede para repetir. Eu fazia isso na fábrica de móveis. Você pode repetir como você entendeu que vai fazer? Não, vou pegar isso daqui e colocar lá, depois a gente vai fazer aquele outro serviço. Isso, garoto, show de bola. E aí você acompanha esse processo. É uma ferramenta do Lean que a gente fala, confirmação de processos. Após a informação passada, você vai lá e confere se está sendo feito realmente daquele jeito. Mas não no intuito de cobrar, no intuito de ajudar, de entender, caso não dê certo, o porquê que isso não está dando certo. Beleza. Então essa questão da falta de treinamento é muito importante que seja alinhado. Outra coisa importante, o clima organizacional, né? O que acontece quando eu falo aqui em retrabalho, né? Se o clima organizacional não estiver bom, o ambiente, né? A harmonia, se tiver muita intriga, muita fofoca, se tiver um falando mal do outro, se tiver situações que tem brigas pelo poder, dois líderes querendo chegar na gerência, isso tudo atrapalha. Beleza. Mas o que mais atrapalha é quando aqui em cima está em pé de guerra. Quando os proprietários, os gestores maiores, os filhos,
quando esses não estão em harmonia, pode ter certeza que lá embaixo fica muito difícil de consertar. Porque todo mundo sente os tremores de um desentendimento familiar. Então, quando a gente fala em harmonia, em clima organizacional, o primeiro lugar que tem que estar harmonizado é a gestão principal. Os donos, os filhos dos donos, a gestão, os gerentes, dependendo do tamanho da fazenda, dependendo do organograma, né? É daqui que começa a harmonia. Quando aqui está todo mundo alinhado, automaticamente tudo vai apaziguando aqui por baixo. E eu volto a dizer, vocês não têm noção de como essa desarmonia aqui gera retrabalho lá embaixo. Porque todo mundo trabalha sob pressão, sob tensão, com medo. Com medo, tá chegando o cara, tá brabo, viu? E isso acontece porque muitas vezes o desentendimento aconteceu aqui em cima e a pessoa que é o gestor, né, vai com essa mágoa, com essa raiva, com esse desequilíbrio emocional, chega lá no chão de fábrica, como a gente fala na indústria, lá na peãozada, e aí começa a esculambar com tudo, achando culpado de coisas que nem existem lá. E isso, moço, é a pior coisa que pode existir dentro de um processo, seja ele qual for, né? Então a questão do clima organizacional é uma das primeiras coisas que tem que se trabalhar. Por isso que a gente fala dentro da gestão PPP, em primeiro lugar estão pessoas. Não adianta você criar processos se você não tiver pessoas adequadas para gerir esses processos. Lembrando, processos se gerencia, pessoas se lidera. São coisas diferentes. Um processo é processo. As pessoas não, são diferentes uma das outras. Então, quando eu estou falando sobre o clima organizacional, é importante que vocês entendam que eu preciso ter pessoas para liderar. Não adianta colocar qualquer pessoa lá, né? Mas isso a gente vai falar numa aula específica sobre pessoas, organograma, responsabilidades e atribuições. Vamos falar também sobre plano de cargos e salários, sobre várias situações em que as pessoas vão se sentir parte desse negócio, tá? Então, voltando ao tema principal dessa aula de hoje, que é justamente sobre o retrabalho, existem várias causas, né, do retrabalho. Os efeitos, nós já sabemos que é a baixa produtividade, atrasos das operações, né? Existem situações, moço do céu, que é muito fácil quando eu não consigo, por exemplo, plantar toda a área dentro da janela. A coisa mais comum é dizer mais também a chuva cortou, né? Então, chuva cortou e eu não consegui plantar toda a área. Mas quantos retrabalhos, quantos outros desperdícios aconteceram no meio desse período de um mês, por exemplo, que você estava plantando, que deixou-se de plantar meio hectare, 1 hectare, 5 hectares por dia por causa de um planejamento mal feito, por causa de desorganização, que a gente perdeu tempo buscando coisas, por falta de uma eficiência na hora de um abastecimento da plantadeira, que demorou, o muque demorou a chegar, a plantadeira já estava vazia quando o muque nem estava lá, seja lá o muque, a pá carregadeira ou a ferramenta que você utilizar. Quando não existe, como é que chama? Sincronia nas atividades, entendeu? A pessoa tem que ficar esperando o outro, que é um outro defeito, um outro desperdício que eu vou falar mais na frente sobre espera, né? Então, essa questão do clima organizacional, das pessoas estar chateadas e dizer, tô nem aí, lasque-se isso aí, se plantar ou não plantar, fazenda não é minha mesmo, tá? Eu quero que todo mundo se exploda aqui, o povo não dá valor pra gente, pra que eu vou dar valor agora? Então, isso existe, é real, eu vejo isso no meu dia a dia, tá? E volto a dizer, a Rádio Peão pode ter certeza que a maioria dos gestores não sabe o que rola na Rádio Peão. E as informações da Rádio Peão, elas são extremamente importantes, ou para levar para cima ou para levar para baixo um processo. Porque assim, se todo mundo estiver unido, é bom, porque todo mundo vai falar bem, a harmonia, aquela energia positiva, ela vai fluir na fazenda. Mas quando o clima está ruim, tudo ajuda a piorar.
Então, qualquer processo que você vai fazer acaba tendo desperdícios. Beleza? Bom, sem contar outro efeito do retrabalho, as causas, como eu já falei, a gente já sabe, os efeitos, a questão do estresse, eu falei dos atrasos, o estresse da equipe. Quanto mais estressado a gente está, mais problema a gente cria, né? Isso é na nossa vida. Eu já vivi isso, vivo de vez em quando um estresse. Quando a gente acaba estressando, as coisas começam a dar errado, né? Então, quanto mais harmonioso, é por isso que eu falo, cara, o objetivo principal da gente estar aqui na Terra é viver feliz, com qualidade de vida e com dignidade. Então, de nada adianta a gente ter dinheiro, ter terra, ter um cargo elevado, ter um salário de 2 milhões, 3 milhões no ano, para que você não viva uma vida feliz. Não faz sentido, né? Então, as pessoas também que estão lá trabalhando na fazenda, se tiver que viver sob estresse, ninguém vai querer ficar. Aí depois as pessoas falam o seguinte: moço, na minha fazenda o problema é a mão de obra, né? Muitos falam isso. Mas claro, ninguém quer ficar. Eu estou vivendo, atendendo fazendas que nós estamos com esse problema. Onde o problema é justamente ninguém quer ficar naquela fazenda. Por quê? Porque tem sérios problemas de gestão. Vários problemas de gestão, né? Como eu falo na questão da liderança, vocês que me acompanham na rede social, lá no Instagram também, eu falo sempre flutuar entre um líder democrático para um líder autocrático. Eu não posso ser o tempo inteiro tranquilo, democrático, fazer tudo o que as pessoas querem, porque aí eu também não vou ter produtividade. Então eu tenho que de vez em quando vir para epa, bora, agora acabou, tem que fazer desse jeito e ponto final. Tem que tomar decisões. Um líder tem que ter tomado decisão. Mas não pode ficar também todo o tempo autocrático, todo o tempo democrático e nem todo o tempo autocrático. Porque aí vai gerar estresse, né? Ninguém quer trabalhar sob estresse o tempo todo, sob pressão o tempo todo. Outra situação que existe é que as pessoas não confiam muito no trabalho do funcionário. Tipo assim, não, vou lá ver porque ele faz tudo errado. Mas você não orienta, talvez, da forma correta, né? Então é imprescindível que haja treinamentos para que a gente consiga fazer as operações da forma certa na primeira vez, que é uma ferramenta do Lean, fazer certo a primeira vez, né? Então, resumindo aqui, os desperdícios, né? O que causa o retrabalho é um planejamento que tem falhas, um planejamento que não foi bem feito, a desorganização, a comunicação falha, né? Muito importante que a gente sempre lembre dessa comunicação. A falta de treinamento, é importante que a gente treine as pessoas. Uma coisa importante, apresente a fazenda. Faça uma integração com as pessoas que estão entrando. Mostra, ó, aqui a cantina funciona, tá assim. Esse aqui é o escritório, funciona de tal hora. Qualquer coisa que você precisar, você vem aqui. Essa aqui é a parte da oficina, onde tem esse gestor aqui, apresenta o cara. Aqui é o cara das operações, aqui tem uma algodoeira, aqui não sei o quê. Mostre a fazenda para ele, não simplesmente chega um cara por indicação, chega lá e já botou numa máquina. O cara nem sabe qual é o horário da fazenda. Ele fica sabendo pelos colegas dele. Ele já começa com as informações, muitas vezes ruins, erradas. Entendeu? Então vamos cuidar dessa parte da entrada das pessoas. Isso ajuda a reduzir os retrabalhos, tá? Além do clima organizacional que eu falei já, que é extremamente importante. Você que está me vendo aqui, que é gestor de fazenda, que é de uma família, que estão em desarmonia, lembre-se, esse é um dos motivos de ter tanto problema lá nos funcionários, tá? Por quê? Todo mundo se espelha, eles veem vocês como espelho. Quanto mais desarmonia na gestão, lá embaixo fica mais difícil de corrigir. Beleza? Então precisa resolver essas questões de desarmonia entre a família, principalmente, ou gestores. Certo, pessoal? E a questão das consequências, como eu já falei, então, nós temos baixa produtividade, que é o principal, né? A baixa produtividade causa atrasos nas nossas operações. As operações feitas com atraso reduzem a produtividade das plantas, ou seja, da colheita, né?
E no final das contas a gente acha que a culpa sempre é do tempo, né, dos produtos, de qualquer coisa, menos da ineficiência do processo. E é onde eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A ineficiência não basta, vamos lá, não basta você ter as melhores máquinas, os melhores produtos, as melhores terras, uma fertilidade absurda, se você não fizer as coisas no tempo certo e da forma correta. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui, ajudando a você a buscar altas produtividades com a eficiência dos processos e a harmonia das equipes. Tá certo? E aí, vamos agregar?